Virgínia Fonseca e Zé Felipe se separaram. Foi a primeira notícia. Aí depois, não, é só fachada, é só conversinha, é uma forma por causa da CPI, não sei o que lá. Mas eu quero analisar com você aqui que será que é por causa da CPI? Será que é fachada, que não é verdade? Porque, pelo que tudo indica, é verdade. E eu vou mostrar algumas características da Virgínia aqui. Eu olhei aquele vídeo, né, revi, vi algumas vezes e analisando o rapaz, o esposo dela. E também já tem um tempo que eu tenho visto essa figura pela internet, porque não tem como você não ver, e isso também traz respostas da postura dela naquele vídeo onde os dois apresentam a separação, e eu quero estar falando com você aqui exatamente sobre isso, porque me pediram muito. Por que eu não estava falando sobre isso? Então eu vou falar aqui nesse vídeo. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque, gente, são importantes demais para nós. A gente precisa muito que vocês entendam a importância dessas ações. Virgínia Fonseca, né? Quem não sabe, Virgínia Fonseca é uma influenciadora digital que cresceu na internet e que lançou uma marca própria dela, se desenvolveu, casou com o Zé Felipe, filho do Leonardo, né? Tem 5 anos o casamento deles, e nesses 5 anos eles tiveram 3 crianças, eles engataram ali, né, um filhinho atrás do outro, e tiveram 3 bebês, 2 meninas e 1 menino. E a Virgínia está nas redes sociais o tempo todo, falando da vida, falando de família, vendendo os produtos dela, porque ela é excelente vendedora, e o filho do Leonardo canta, ele é cantor. E porque assim o canal dela cresceu, né? Ela tem milhões e milhões de seguidores no Instagram, ela foi convidada para fazer propagandas desses jogos que são legais, né? Mas são considerados ilegais. E porque são legais porque o Congresso liberou um monte de coisa, né? Os políticos mesmo apoiaram, mas aí os que fazem propaganda estão tendo de ir lá no Congresso prestar depoimento por causa da falência de muitas pessoas, pessoas perdendo a própria vida, porque jogo é jogo de azar, ele tira a sorte das pessoas, é para dar azar. Só que as pessoas não entendem a astúcia do inimigo. O inimigo põe o título, o nome, e as pessoas são tão cegas que, sabe, o inimigo deita e rola com as pessoas. E aí a Virgínia foi chamada nessa CPI lá, como vários outros que estavam patrocinando, né, eram patrocinadores, recebiam para divulgar esses vídeos, e ela foi lá e logo em seguida disso ela se separou e passaram a dizer que era uma estratégia da Virgínia. Mas, para quem não viu ainda, eu quero ver com você o vídeo dela anunciando, ela e o Zé Felipe, esposo dela, ex agora, né? Anunciando a separação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui depois da... Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não, gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só quis acabar da melhor forma possível. Antes de dar alguma briga, sabe? Antes, a gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro, para um sair brigando com o outro. Até porque foi momentos maravilhosos que a gente viveu junto, foram os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, velho. 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis, e eu acho que tudo é por eles. Então é melhor a gente deixar assim e ter uma amizade, ter um respeito. No português mais claro, a gente só não tá beijando não. Mas de resto, a amizade continua, a parceria continua, o carinho continua, tudo continua. Então assim, galera, por favor, não esperem
confusão. Briga, não espera, que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa, saindo louco com as roupas, enfim, um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, velho, até porque tudo que a gente construiu foi junto. Sim. Né? E a gente vai continuar uma família, isso. pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu, foi tudo muito especial. Então... E todo final de ciclo é difícil mesmo. Ontem a gente passou, eu e Virgínia, choramos a noite toda, mas... Sim. Mãe. Mas é a escolha que a gente tomou e que Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida e que nos dê sabedoria para seguir em frente da melhor maneira possível. E é isso, então. Você pode contar comigo sempre. Você também. E hoje o Josefino tem um show maravilhoso em Coimbra. Estarei lá prestigiando ele. E é isso, acho que toda mudança de ciclo é difícil, mas a gente não pode ser covarde, a gente não pode ter medo. E a gente pede a colaboração de vocês, o respeito e o carinho que vocês sempre tiveram por nós, que continue agora. Eu e o Josefino separados, mas sempre juntos. E o futuro a Deus pertence. Amém. Então, a gente percebe por esse vídeo aqui o tanto que ela corta ele, que ela não deixa ele falar, sabe, o tempo inteiro, assim, é uma ansiedade para não deixar ele falar. Ele tentando ali falar um pouquinho, a gente percebe várias vezes esse cortar ele, não permitir que ele fale. Na hora que ele vai falar, aquele gesto assim de desdém, de, sabe, não, principalmente quando ele fala assim, a gente construiu junto, né? Ela, tipo assim, ai, né? Não, né? Porque ele é bem menos do que ela, mesmo que ele é filho do Leonardo, mesmo que ele faz os shows, então ela sabe, assim, né, que ela é mais para frente, pelo menos, né, assim que ela se porta, né? Tô com o filho do fulano, mas eu sou a fulana. Então, aí vem toda essa questão, não, né? Eles fizeram isso para despistar lá, né, na CPI, para a Receita, né, para dividir ali, e aí não chamar, né, a atenção da Receita e dividir as coisas, tá, mas se fosse esse o caso, da forma como vazou e da forma como a pessoa mais comum, mais simples, sabe que esse é o golpe mais comum das pessoas que têm algum recurso para fazer isso, de fazer isso, né? Então, eles não fariam, porque a Receita já iria imaginar que seria isso, porque se o mais simples, sabe, acho que o pessoal de lá também já não vai saber desse tipo de ação. E outra coisa, eles são casados com que tipo de parceria? Porque provavelmente os dois têm ali um contrato de casamento diferenciado dos réis mortais. Mas a Virgínia, eu quero falar de algumas características dela aqui, para depois a gente pensar nessa questão dessa suposta separação, que no meu ponto de vista é separação sim. Ela é ambiciosa, né? E aí a gente olha para a postura dela, ela é uma empreendedora visionária, inovadora e adaptável, né? Ela, de acordo com que as coisas vão acontecendo, ela vai... Você vê que até nessa coisa dessa separação ela tá ótima, mas o cara tá quebrado, visivelmente quebrado. E pelo embargar da voz dele, pela tonicidade, a mudança de tom de voz, a gente entende que há uma dor e há um sentimento, sim. E essa tendência de elitismo, né? Essa vida, esse estilo de vida luxuoso que ela apresenta para as mulheres, ela influencia as mulheres, trazendo esse elitismo, esse estilo de vida luxuoso. Outra coisa, ela é persuasiva, também comunicativa. E nesse comunicativa, ela é carismática, ela traz e realmente ela influencia. Muito mais do que muitas aí que são cantoras, que as próprias plataformas onde vão divulgar o trabalho delas fazem um trabalho de comunicação para elas, onde se paga um especialista para fazer esse trabalho. Não, ela faz esse trabalho de realmente influenciar as pessoas, tanto que
tem pessoas que ficam ali, sabe, vestindo os filhos com as modinhas das filhas dela, tornando a casa, tornando o estilo também, porque ela também tem um estilo de moda, né? Então as mulheres vão nessa onda porque ela sabe como influenciar as mulheres e colocar milhões no bolso dela. Também uma outra coisa é que ela é determinada, nem com essa questão de estar se divorciando, ela não parou. E essa questão do estilo mesmo, né? Dela saber se vestir, de não depender de alguém para construir sua fala, seu trabalho, seu estilo, até o estilo que ela usa na casa, a forma como ela usa com os filhos, a forma como ela divulga o trabalho dela. Então, tem todas essas questões. Mas as pessoas mais de perto, já há um tempo, já falavam nas redes sociais que ela é fria com o Zé Felipe, que ela trata ele com desdém, que ela acha a conversa dele pequena, que ele é devagar. Até as pessoas assim do convívio pessoal que trabalham na casa falam que ela distrata ele muito dentro de casa. Fora que nesse vídeo, se você vai ver, ela não deixa ele falar, quer dizer, ele não tem vez, não tem voz, ele não existe praticamente. Então, quem é o mandante dessa relação? Quem é a liderança dessa relação? Então, essa relação não tem um marido, né? Tem uma marida. É ela que sempre levou as coisas para a direção que ela queria, fez o que quis, quando quis, como quis e até onde quis. Então, o que a gente vê nele, aí a gente vai olhar para o Zé, né? A gente vê ele ali afetuoso, carinhoso, vê ele com respeito. Quando ele fala ali, né, junto, olha, as nossas conquistas, ele traz, né, primeiro o quê? A família, os filhos. Então, para ele, aquele relacionamento ali era verdadeiro, mas ele estava numa ordem invertida, ele estava aqui embaixo. A Virgínia estava aqui em cima, dominando, sendo mandante da relação. Essa condição aí mostra a possibilidade mesmo, tudo para um fim, mas eles, assim, pela postura dela, as características dela, ela ia renegar esse homem submisso, afetuoso, que estava o tempo inteiro lambendo o chão que ela passa, tanto que no abraço ali, ele puxa a cabeça dela para, né, para chegar ela mais perto, para demonstrar ali que, né, não tão separado e com ódio, aquela coisa toda. Mas pelo que tudo indica, não é marketing, é verdade mesmo, pela estrutura dele, pelo jeito que ele se posiciona, por ele estar sempre atrás, né? Ele atrás. Lembra da Barbie, o Ken lá no filme? Isso não é só um filme. Isso é o que as mulheres carreiristas fazem com os homens que vão para o lado delas. É essa condição. A gente já viu na internet que as filhas dela eram mais apegadas a babá. Por quê? Porque essa mulher... E aí as feministas criticam os homens que chegavam em casa cansados e naquele momento ali, né, queria descansar, e aí a mulher queria que ele tivesse dando atenção para filho. E essas mulheres, que são as carreiristas, elas chegam em casas afetuosas, tranquilas, calmas, chegam em casa pensando nos filhos, no marido, porque tudo isso é o que as feministas cobram que o homem chegue em casa. Só que o emocional da mulher não suporta, não aguenta, não tem, tem muito menos capacidade de fazer isso. E as carreiristas não fazem. Sua casa, sua família, seu marido, seus filhos são abandonados enquanto elas estão ali dentro, mas nunca presentes, ou muito pouco presente, e cobrando extremamente do outro, quer dizer, o outro passa a ser liderado por essa mulher, ela lidera lá fora, né, porque muitas não têm cargo de chefia, mas geralmente dentro de casa
elas que vão mandar. A gente vai saber mais, com certeza vai saber mais sobre essa separação, mas até agora, pelo que a gente pode ver, essa separação pode sim até ajudar na CPI, mas, no meu ponto de vista, pela postura dela, pela ironia dela, pelo cinismo dela com ele nesse vídeo, é separação. Olha, deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. O homem tem um lugar e o homem tem de entender que ele tem características físicas, emocionais e espirituais, que ele tem uma estrutura toda construída por um ser superior, porque é isso que eu creio, que como cristão nós cremos, e a base do cristianismo está na força da masculinidade. Deus é masculino e o homem é a imagem direta desse ser masculino que cria, que faz, que desenvolve. A mulher tomando este lugar, simplesmente o reino se dissolve, porque existe uma ordem estabelecida. E Deus não muda de acordo com o que a gente quer. Ele estabeleceu o melhor. Se você sai dessa direção, não tem, sabe, um meio termo, vai assim, vai. Não vai. Acaba. E também faz uma parceria com a gente no Seja Membro. A gente quer continuar produzindo esses conteúdos e essa é uma forma de você nos ajudar. Lá no Seja Membro tem muito material excelente. Tem 2 treinamentos que vão te ajudar a entender a ordem de Deus sobre a figura masculina, também sobre a blindagem emocional, a estrutura de força emocional da figura do homem. O homem tem de se conhecer. E fora esses 2 treinamentos, tem PDFs sobre as principais dores masculinas, diversos vídeos da atualidade, livros inteiros. Vai lá, conhece esse material e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração. Te dê entendimento do lugar do homem, para que você não abra mão dele. E para que as mulheres também que são aqui do canal entendam que esse lugar traz bênção para a nossa vida e te abençoe. Em nome e por amor de Jesus.